Amar indiferentemente às circunstâncias, às realidades da vida, ao bem e ao mal que alguém possa fazer. Amar em todo tempo, amar até o fim. Eu penso que esse é um dos pedidos, ou uma das ordenanças de Jesus mais difíceis para nós verdadeiramente seguirmos. Mas Jesus, ele mesmo, foi um exemplo para nós. E nós vamos estar meditando em 2 versículos bíblicos. Estamos hoje começando no capítulo 13 de João, e eu quero tão somente ler o primeiro e o segundo versículo para que nós tomemos um tempo de entender o que Jesus disse aqui, o que a palavra nos está dizendo, e refletir para a nossa vida aquilo que nós vamos continuar a fazer, ou como vamos caminhar a nossa vida depois de olharmos para essa verdade da vida de Jesus. Eu quero saudar já você com a paz do Senhor Jesus neste dia. Agradeço a Deus porque nós estamos aqui diante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, aprendendo dela, desta fonte de alimento espiritual. E eu agradeço a Deus porque você está aqui comigo, aleluia, neste dia, e vamos estar olhando para estes 2 versículos bíblicos da Palavra de Deus, do Evangelho, portanto, contando a vida de Jesus, capítulo 13, versículo 1 e 2. O texto diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Vamos ainda ler o versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que tinha saído de Deus e ia para Deus, e a partir daí nós vai ver a ceia, né? A celebração da ceia, nós vamos estar lendo isso na próxima meditação. Mas nestes primeiros versículos, e eu parei propositadamente aí, pelo seguinte: primeiro nós estamos reconhecendo aqui que esta é a última Páscoa que Jesus estaria vivendo ali na terra, junto com os seus discípulos, junto com o seu povo, e que ele já estava para ir para o Pai. O que ele diz aqui, era chegada, ele reconhecia, ele sabia que a sua hora era chegada de voltar para o Pai, de onde ele veio. Então, sabendo que o tempo era pouco, agora ele tinha que, no melhor dos sentidos, correr com as instruções, não é? A terminar o período de treinamento, no melhor dos sentidos, que ele estava deixando aqueles 12, principalmente. Outros tantos já haviam aprendido dele, mas estes 12 seriam aqueles que seriam os primeiros, não é, a levar esta obra adiante, a qual seria coroada com a descida do Espírito Santo. Mas Jesus, vendo todo este tempo de Deus chegando ao fim, a sua hora da partida, a palavra de Deus nos fala algo que é onde eu gostaria de meditar com você neste dia. É que ele, tendo amado os seus, ele amou-os até o fim. E eu acho que a pergunta principal para nós é: quem são os seus? Será que ele está falando dos discípulos? Até porque esta ceia que eles vão ter ali, estavam somente eles, era Jesus com os seus discípulos, os 12. Será que o seu se referia a estes 12 com quem ele já criou um laço de amizade, com quem ele andou 3 anos junto com eles, rindo, chorando, operando milagre, enfim, comungando em toda sorte de situação? Será que este era os seus? Eu não entendo assim. Será que os seus, uma outra forma de interpretar, seriam os escolhidos de Deus, né? Ele diz, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Será que os seus são aqueles que foram determinados para serem de Deus? A resposta, que eu também entendo pela Bíblia, é não. Primeiro, porque Deus não determina ninguém a um lado ou ao outro. Ele oferece a salvação e nós somos quem escolhemos aceitar o caminho de Deus para a salvação, e somos nós que diariamente fazemos do nosso caminho um caminho de escolha de permanecer em obediência à palavra de Deus, ao caminho do nosso Deus. Não só isso, mas no contexto joanino do autor deste evangelho, João, ele começa o evangelho dizendo que
Jesus veio para o que era seu, para os seus, mas os seus não o receberam. Então, a revelação de Deus é que Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel, para a nação de Israel. Primariamente, esta seria a interpretação deste versículo. Ele amou os seus, ou seja, para quem ele veio, e amou-os até o fim. E neste contexto está toda a herança genealógica de Abraão, portanto, o povo de Israel, a nação de Israel, no meio da qual ele estava. Indistintamente de bem ou mal, daqueles que aceitaram ou deixaram de aceitar, e a prova contextual, é o que nós lemos aqui o versículo 2, é que Judas Iscariotes estava no contexto desta ceia e ele haveria de o trair, porque está escrito aqui, nós conhecemos este texto. Mas Jesus, tendo amado o seu povo, inclusive Judas Iscariotes, aleluia, amou-os até o fim, ele dá prova disso. Não significa que ele estava enganado da intenção, porque a palavra de Deus nos diz clara que Jesus conhecia o que estava no coração dos homens. No caso de Judas, ele já sabia a intenção de Judas, o que é que Jesus estava planejando, o que ele já tinha feito, e tanto que neste texto que nós vamos estar lendo mais adiante, ele vai estar revelando isso para os demais discípulos, que ali estava algum que haveria de traí-lo. Então não era o fato de não saber, mas ainda a ele, Jesus amou até o fim, quando ele aparece com os soldados romanos por trás no Getsêmani. E Jesus o vê, Judas Iscariotes, ele diz, amigo, aqui vens. E ele não estava sendo irônico ou cínico, de maneira alguma, este não é o Jesus da palavra. Mas esta é uma realidade que nós precisamos entender até o momento que alguém se torne contra nós inimigo, até o fim da vida dessa pessoa. Aonde haja oportunidade de arrependimento, nós precisamos seguir os passos e o exemplo de Jesus, de amá-los até o fim. E este, para mim, como eu disse no princípio, é algo que Deus pede de mim, que é muito difícil. Quando as pessoas são agradáveis a nós, quando as pessoas nos tratam bem, quando as pessoas em tudo nos compreendem, torna-se muito mais fácil. Os amigos, os crentes de verdade que estão orando por você, que estão ao seu lado, enfim, todo este bem é fácil nós amarmos. Mas foi Jesus quem no Sermão do Monte, no começo do seu ministério mesmo disse, nós não ganhamos nada em amar aos amigos, ao que nos amam. Nós ganhamos, nós nos mostramos filhos do Pai Celestial quando nós amamos os nossos inimigos. Quando nós amamos, fazemos o bem a quem nos faz mal. Porque quando nós fazemos isso, nós demonstramos que somos filhos do Pai Celestial que manda chuva para a terra do bom e para a terra do mal. Que lição para nós tão grande. Que pedido, que derramar de coração nós temos que, ao terminar esta meditação, fazer diante de Deus. Porque eu tenho certeza que você, como eu, sendo ser humano, já passou, já viveu ou vive na sua vida casos de pessoas que te traíram, que te ofenderam, que estão contrários a você, que estão fazendo a sua vida difícil, que não te compreendem, que falam mal, que fazem mal contra a sua vida. Né? Isso é natural da realidade humana e aconteceu com Jesus. Mas nós somos chamados para sermos como ele foi um exemplo para nós. Ele diz, eu não estou aqui obedecendo a minha agenda. Eu não estou obedecendo o meu querer. Aleluia. Eu estou obedecendo o plano, a agenda, o querer, inclusive as palavras. Tudo que eu faço é para glorificar e obedecer ao Pai. Aleluia. E nós, sendo chamados filhos de Deus, nós hoje somos os seus. A igreja hoje, o povo em todo o mundo, porque Deus amou o mundo, não só os judeus, que deu a Jesus. Então, no contexto que nós vivemos hoje, nós somos os seus, e tendo nos amado, Ele nos ama até o fim. E alguns de nós, inclusive, já traímos a Jesus, como Pedro traiu. Alguns de nós já vacilamos na fé, mas o Senhor não se cansa de amar enquanto há vida, aleluia, enquanto há oportunidade de arrependimento, Ele ama. Agora, o amor não é
Como alguns de nós, às vezes, entendemos errado. Que quem ama aceita tudo que aquela pessoa faz de maneira alguma. Nem Jesus, nem o Pai aceita as coisas más, o pecado, nenhum mau caminho. O amor faz com que a palavra, a fonte, a abertura, o caminho esteja aberto para que a pessoa venha ao arrependimento. Aleluia. Se há mal, se nós, por exemplo, estamos mal com Deus, pecando, o que o Espírito vai fazer, o que Jesus está esperando e intercedendo por nós, o que Ele está fazendo é nos amando e trabalhando pelo Espírito Santo, para quê? Para que nós tenhamos consciência do nosso pecado, para que nós nos arrependamos, que nos quebrantemos diante dEle e voltemos ao caminho da salvação, que é o caminho estreito. Da mesma maneira, nós somos chamados a encontrar estas pessoas, a visualizar, lembrar-nos deste, daquele ou daquela que nos tenha feito mal, e amá-los até o fim, até os bons. Praticar, exercitar. O amor não se exercita somente de palavras. O amor se exercita por ações. E nós somos chamados, como igreja, como filhos, como servos, como os imitadores de Cristo, a amarmos todos os nossos irmãos, aqueles que são dele, eles não são nossos, aleluia, mas são dele, é o povo de Deus. Mas como imitadores de Cristo, o Senhor nos chama a amar a todos até o fim. Contanto que haja vida, ainda há esperança que aquela pessoa se arrependa, que aquela pessoa mude de caminho. Nosso coração tem que estar disposto a dar. E é uma das armas mais poderosas para isso. É a arma da oração. É nós nos quebrantarmos quando estamos orando, porque orar por alguém que nos traiu, ou que está nos traindo, ou que está fazendo mal, ou que nos persegue é terrível, é muito difícil. Mas quando nós verdadeiramente oramos, não é desejando mal, é desejando que o Senhor, pelo contrário, traga de volta, restaure, faça o bem. Claro que há necessidade de um arrependimento, mas para restauração. Não é para envergonhar, mas para que seja restaurado e a pessoa volte a ter comunhão com Deus, conosco, e tudo esteja bem. Este é o amor de Cristo. Inclusive, ele disse aos seus discípulos: eu quero que todos que reconheçam que vocês são meus discípulos, pelo amor que vocês têm uns para com os outros. Este foi o querer de Jesus. Ele falou estas mesmas palavras abertamente. Eu quero que o mundo reconheça que vocês são meus discípulos, não pela força espiritual que vocês pregam no púlpito, nem pela maneira estética que vocês se apresentem. Ambas as coisas são boas, são bênçãos, são positivas, mas Ele coloca diante de nós que Ele quer que o mundo nos reconheça a nós, pelo amor que nós nos amamos uns aos outros. Eu penso que você sente o mesmo que eu. Quando são amigos, quando são agradáveis, isso é fácil, ou pelo menos bem mais fácil. Mas quando há alguma coisa errada, é muito difícil. Mas que possamos, neste dia, ao ouvir esta palavra, nós nos quebrantarmos e voltarmos à oração por aquele e por aquela que possa ter machucado o nosso coração, por aquele ou por aquela que precisa da graça de Deus estendida sobre a sua vida. E olharmos também para nós, de neste caminho não estarmos sendo de tropeço para alguém, talvez para esta mesma própria pessoa, né? Fechando este caminho, que Deus nos guarde de, como filhos de Deus, aleluia, amarmos a cada um dos nossos irmãos até o fim. Que Deus dê força a você. Ore por mim para que Deus dê força a mim também, porque juntos nesta caminhada de obediência é esforço, é graça, mas pela graça do Senhor, pela fortaleza do Espírito Santo, que nós possamos ser fiéis até o fim, em nome de Jesus. Amém.